amigos, tudo bem? Vamos começar então com a nossa boa leitura do Evangelho. Vamos ver aqui a mensagem, refletir sobre a mensagem, fazer o nosso preparo da nossa aula de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Obrigado. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência, se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, o depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Interessante esse trecho, né? Porque ele fala de pobres de espírito em contraposição aos orgulhosos. Então, o pobre de espírito seria o humilde, enquanto que aquele indivíduo que não é humilde, que trabalha ainda, pautado no orgulho, ainda muito ligado ao seu eu e não ao todo, né? Não se vendo como apenas uma parcela daquela sociedade que ele integra, como mais um indivíduo que está ali para poder aprender como qualquer outro. O orgulhoso se vê acima disso tudo, geralmente ele se vê numa situação de superioridade. E está aí o problema, segundo Kardec, em relação à compreensão da religião por essas pessoas. Porque religião nos remete automaticamente ao reconhecimento de uma divindade que está acima de todos e de tudo. O orgulhoso, ele se vê acima de todos e de tudo. Então já tem uma primeira barreira e geralmente está aí pautado no ceticismo, né? o seu argumento de que ele não pode acreditar no que ele não vê, do que não é comprovado cientificamente, muito embora o Espiritismo já mais de 100 e tantos anos vem trazendo provas científicas da existência, não é? Do plano espiritual e das forças superiores, enfim. E pobre de espírito, já o humilde, consegue compreender que ele é só mais uma parte desse mundo, que aqui nada mais é do que uma terra passageira, que ele não é mais importante ou melhor do que ninguém. E muitas vezes o pobre de espírito pode ser também, aqui para o nosso mundo material, extremamente inteligente, o que não quer dizer necessariamente que um pobre de espírito vai ser aquela pessoa humilde num sentido social da palavra. O sujeito humilde, coitado, talvez ele não tenha tido muito estudo, não teve muita oportunidade. Não necessariamente. É claro que o indivíduo que não teve muito estudo, não teve muita oportunidade, ele pode ser humilde de espírito, e não apenas humilde na matéria, ser um espírito extremamente evoluído. A gente trabalhando na Quentinha aí uns anos atrás, viu cada expressão de amor e de humildade nos moradores de rua, que com certeza dá para concluir que são espíritos, muitos deles, né, extremamente evoluídos. Vimos também pessoas de tamanha inteligência, que são humildes e, enfim, são pessoas que aqui na Terra ocupam uma posição ali hierarquicamente destacada, não é, pelo cargo de, enfim, seja um político, ou seja um grande entendedor de determinado assunto, um grande palestrante que tem também vários recursos financeiros, mas isso não impede que ele seja humilde, né? A humildade está na postura do indivíduo perante, primeiro, acredito eu, o reconhecimento da divindade e o tratamento que ele dá
em relação às outras pessoas, né? Humildade se encerra nisso, você reconhecer no próximo uma parte de você mesmo e saber que está todo mundo comandado ali por uma força suprema, infinitamente superior a nós mesmos, né? A partir do momento que a gente tem essa visão, a gente desloca o nosso mundo do nosso centro, né? do nosso eu, e coloca em outro lugar, né? Eu acho que a partir daí, inclusive, os problemas diminuem bastante. Acho que para ter essa reflexão, e cada vez que a gente pega um trecho do Evangelho, pode ser o mesmo trecho. A gente vai depois ter uma outra reflexão, isso aqui é bacana, né? E depois uma outra, não é uma matemática. Bom, vamos fazer a prece, para a gente começar as nossas reflexões. Deus Pai amado, Jesus nosso Mestre querido, querida mentora Joana de Ângeles e espíritos de luz aqui presentes, mais uma vez, em prol da palavra do bem, da palavra de Jesus, em prol das reflexões que a vida do grande mestre Francisco de Assis nos trouxe, estamos aqui reunidos e pedimos o amparo de todos os espíritos aqui presentes, dos nossos mentores, para que possamos compreender um pouco mais da humildade, da simplicidade e da honestidade trazida aí pelo exemplo por Francisco de Assis. Muito obrigado, graças a Deus. Bom, vamos ver até onde nós paramos. Falamos sobre essa parte aqui na aula passada, né? Seguimos mais um pouco. Falamos dos sonhos de existências passadas ou não? Falamos, né? Foi, né? Aqui no 9º? Isso, da filha da Lili, não é? Passou a ser chamada Lili. Aqui vimos isso, paramos na dor da Lili, né? Isso, esse capítulo 9, ele é bem extenso. Ele é bem extenso. Nós não temos aqui ainda o capítulo 10, mas é um capítulo muito interessante. Dependendo do andar aqui da aula, se a gente avançar um pouco, a gente já pega até o início do capítulo 10. Eu tenho o livro aqui, a gente vai acompanhando pelo livro, por mais que no início da aula a gente não tenha um slide do capítulo 10, tá certo? Mas, bom, só recapitulando, falava aqui do verdugo Ernesto e o porquê daquela raiva dele toda. É um espírito ainda, não é, ligado à sua natureza mais animalesca, faltando ainda depurar bastante os sentimentos para até um dia chegar a ser um espírito perfeito, mas ele é um espírito como qualquer outro, um espírito como qualquer um aqui, que estava transitando nesse momento aí pela ignorância, como muitos outros espíritos, né? E falou um pouco da família dele. A mulher dele era o terror na terra, né? Pelo que falou aqui, o espírito era o terror encarnado. Os filhos também, não é? Estavam entregues aí às ilicitudes, faziam todo tipo de mal, desde roubos, furtos, até, enfim, coisas mais delicadas aí, não é? Então, falamos também da Lili, que era a filha dele, pela qual ele tinha um amor absurdo, um amor muito grande, que ela também nutria pelo pai, não é? E agora paramos então nesse ponto, que Ernesto quase enlouqueceu pela falta da filha. Os outros nem tocavam no assunto, acostumados a fazer o mesmo com as filhas alheias. Os filhos aconselharam o pai a esquecer, pois ele já era doente e não devia aumentar seu sofrimento com coisas que estavam acontecendo todos os dias. Todavia, ele não se conformava. Seu coração quase parou e suas chagas fétidas pareciam que exalavam mais, como se cada pústula do seu corpo fosse um vulcão em ebulição. Eu acho até que a gente viu essa parte, não vimos não, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque nada mais, nada menos está acontecendo aqui com ele
do que a gente vê aqui nas aulas que tem o foco na psicologia, né? A psicossomática explica esse fenômeno pelo qual o Verdugo Ernesto passou. Né? A sua mente, tão confusa e ainda tão cheia de conflitos e presa ainda à origem mais animalesca do que a origem divina, não é? Acaba por projetar doenças e chagas no seu próprio corpo. Lembram daquele quadro que a gente colocou aqui, até passou aqui agora, da mente, o corpo, as camadas do nosso corpo, o corpo mental? Nada mais, nada menos aconteceu aqui do que a projeção dessas mazelas do corpo mental para o corpo físico, não é? E o que controla tudo é o nosso corpo mental, não é o nosso físico. Geralmente, vocês sabem muito bem disso, um problema físico, ele na verdade vai ser consequência de algum problema, ou espiritual, ou mental, enfim, mas ele não tem um início e um fim em si mesmo, só na matéria. Pode até acontecer, sim, nós estamos na matéria, nós podemos ficar resfriados, porque faz parte da matéria, você ficar com uma gripe, ficar com uma doença, não necessariamente isso daí vai refletir algum problema na nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, que está aí fazendo alguma catarse. Mas a catarse acontece, não é? Em certos momentos, a nossa saúde fica um pouco debilitada em razão de um momento mais delicado da nossa vida que nós estamos passando, não é? Alguma fragilidade ali acabou encontrando uma brecha no nosso corpo. Eu acho que retrata bem essa parte aqui do livro, né? Como vulcão em ebulição. É muito interessante. A própria pele dele acabava refletindo o estado mental. Sua mente estava enegrecida pelos últimos fatos e sua natureza íntima corrompeu os demais sentimentos que a filha tinha procurando despertar, por amor àquela alma sofredora. Tornou-se um tigre, né? A fera bravia agitou-se em seu íntimo sem ceder ao apelo da luz, que por vezes se manifestava em sua consciência. Aquela também parte ali do quadro que a gente viu, onde na nossa mente, o último estágio do nosso corpo mental, ele é aberto. Ele é aberto, a nossa consciência é aberta. Por quê? Porque está em constante diálogo com a divindade. Nós estamos em constante diálogo com a divindade. A questão é a seguinte, muitas vezes nós não conseguimos receber, nós bloqueamos a mensagem que a divindade, os espíritos superiores nos passam, né? Eles recebem a nossa, porque quem está numa condição de superioridade consegue ver ali embaixo o que está acontecendo. Falando alto e baixo não é assim, né? Mas só para a gente figurar aqui, consegue ver o que está acontecendo ali, não é? Quem grita lá de baixo, quem está em cima ouve. Agora, às vezes a pessoa está em cima, é um espírito superior, é o mentor, está falando com o indivíduo que está encarnado aqui. Fala, olha meu amigo, você faça isso, você faça aquilo. E a pessoa não abre brecha. Não abre brecha. Assim como abrimos brecha para maus pensamentos, podemos tranquilamente abrir, o caminho é o mesmo, é o pensamento. Podemos abrir brechas para bons pensamentos, né? E a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. O controle é nosso, sempre. E aquela velha história que a Cris sempre fala aqui nas palestras, nas aulas dela, e isso é pura verdade, né? A gente consegue perceber isso no dia a dia. Sempre tem uma pessoa que nos deixa irritado, é ou não é? Sempre tem uma pessoa que nos deixa irritado. A questão é a seguinte, é a pessoa que está te deixando irritado ou você que está ficando irritado? Porque quando a gente quer, a gente não se deixa levar por irritação nenhuma. Ah, mas a culpa é dele. É ele que está sentindo? Não é ele que está sentindo, é você que está sentindo a raiva. É você que precisa trabalhar isso em você mesmo, né? Como é que muitos espíritos superiores passaram por aqui, foram chicoteados, foram pisoteados, humilhados, e não falavam, ah, esse sujeito me deixou com raiva. Jesus nunca falou, você é o causador da minha raiva, da minha ira. Nunca falou, não é? É claro que é algo a ser conquistado diariamente, mas é preciso a gente saber, né?
É claro, porque senão é fácil, a gente sempre projeta para fora. A culpa nunca é nossa. É até um pensamento bem infantil, né? Você colocar sempre a culpa para fora de você, né? E nunca em você mesmo, em algo que você possa ter desencadeado. Mas voltando aqui, ignorava a vida sem querer pensar em Deus. Abjurou o amor, desprezando a amizade. O egoísmo petrificou mais seu coração e o mundo com a perda da filha. Tornou-se para ele um verdadeiro inferno, passando assim a ser o maior participante do mal. O que ele narrou aqui para a gente? Por conta dessas desilusões que Ernesto teve, muito embora ele tivesse a escolha de poder ter uma vida mais centrada, uma vida melhor, foi escolha dele não seguir esse caminho. Ele preferiu, e não faltou ajuda, não faltou inspiração, não faltou ali a consciência que a todo momento tentava despertá-lo para o caminho correto a ser seguido, não o da revolta, mas pelo menos ali o da aceitação, por mais que ele não quisesse mudar o seu modo de vida, mas pelo menos aceitar aquilo que aconteceu, não tinha essa consciência ainda, né, depurada, a ponto de saber que faz parte de um mecanismo de lei de causa e efeito, e que ali ele estaria pagando pelo que aconteceu. Não, pelos próprios atos dele, né? Aquela lei de causa e retorno, causa e efeito, na verdade estava se fazendo valer nesse momento. Todo mundo viu aqui na última aula que ele fazia exatamente isso com outras mulheres, não é? E outros pais e outros irmãos passavam por esse sofrimento, né? Como forma de aprendizagem, ele estava passando por isso, por aprendizado, e não simplesmente por punição. Ele, por mais que seja um verdugo, por mais que estivesse perseguindo aqui tudo que era correto, que era bom, e fazendo maldades, em nenhum momento a gente pode ver aqui que a intenção foi puni-lo, castigá-lo. O castigo vem, mas ele vem como aprendizado. O castigo, ele não é simplesmente algo que vai se bastar. Você está sendo castigado pelo castigo em si. Não, ele não se basta. Sim, até porque ela, exatamente, era uma alma boa, que ela só veio ali ajudar a situação dele, daquela família, provavelmente veio numa missão naquela família, enlouqueceu como qualquer pessoa que encarnada pode enlouquecer, ou desencarnado também, não é? O que não tem nada a ver com adiantamento moral, não tem nada a ver com o nível espiritual. A pessoa pode enlouquecer porque simplesmente ela passou por alguma descarga emocional muito grande, como foi o caso dela. Talvez tivesse que passar por isso mesmo, por essa fase da loucura, inclusive para poder mexer com os sentimentos desse pai dela, e foi um primeiro passo, foi uma faísca para ele perceber que era algo errado realmente, né? Para sentir na pele que aquilo era algo errado. Tem pessoas que aprendem apenas sentindo na pele, outros não. O caso dele ainda estava muito brutalizado, precisou aprender na pele. Certa feita, um salteador que com seus capangas roubara as vizinhanças, passando perto de sua casa, nela entraram, por parecer deserta. Com espanto encontraram Ernesto, abandonado em um catre, em estado deprimente, sendo consumido pela lepra. Olha só, o estado dele chegou a tal ponto que ele chegou até a desenvolver a lepra. Eu não sei se vocês lembram, mas em outras situações, vimos aqui já, nós vimos espíritos que passaram pelo vale dos leprosos e não tiveram afetação alguma. Afetação alguma, porque o seu estágio mental, a sua afinidade com o bem, não é? Com os bons pensamentos, criava uma blindagem tão grande que não fazia com que aqueles micro-organismos se proliferassem, atingissem o seu organismo. O estado mental de uma pessoa equilibrada traz uma proteção não só para a psique dela, mas também, obviamente, para a matéria dela, que é reflexo da mente.
A nossa matéria é reflexo da nossa mente. Tanto é que quando a gente chega no plano espiritual, a roupagem que você vai ter no seu perispírito é reflexo automático da sua mente, do seu estado ali, do estado em que você desencarnou. Geralmente é isso. Claro que, ressalvadas algumas questões aí, geralmente é isso. E também, não raro, depois de um certo tempo, já adaptado ao plano espiritual, o espírito consegue moldar a sua vontade, o seu envoltório, né? Você tem ali o seu perispírito, às vezes, de uma vida passada, por escolha sua, ou não, da juventude. Eu não sei se alguém aqui já chegou a ver ou sonhar com alguém que desencarnou já numa certa idade, assim, os 80 anos, 90 anos, 100 anos, até mais jovens senhores, né, de 60, que quando aparecem num sonho, ou quem é vidente consegue perceber ali aquela presença, está plasmado numa forma juvenil. Você sabe que a pessoa, pela energia dela, você consegue até perceber ali pelos traços de semelhança, também físico, né? Mas além dos traços físicos, que é uma pessoa mais jovem, mas dá para ver que é aquele senhor que rejuvenesceu, para além disso, você sente pela própria energia da pessoa. É muito interessante isso. E ela plasmou. Emmanuel, que aparece nessas psicografias ali, a figura dele, né? Aparece numa figura bem juvenil. Não sei se vocês repararam já. Ele não aparenta ser aquele senador que chegou até o ponto que chegou da vida. E André Luiz? Já viram uma imagem de André Luiz? André Luiz não aparenta ser o André Luiz lá do final da vida dele. Parece ser o rapaz acadêmico lá de medicina. Quem vê a imagem do André Luiz, depois coloque no Google, é interessante. Parece lá um rapaz acadêmico de medicina, lá um jovem de seus 20 e poucos anos. Ele passou dessa idade quando desencarnou, né? Mas reflete o estado mental dele, daquela vida. Foi uma escolha. Filipino. E Filipino, o diabólico, como era conhecido, o salteador, que tinha horror à morféia, aqui a lepra, né? Tinha horror à lepra, tomado de fastio, ateou fogo no casarão, dizendo assustado: hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação, mas vá lá, essa doença é terrível. Se queimássemos todos os seus portadores, ficaríamos livres da impureza desses marginais da natureza. Ao ser consumido pelas chamas ateadas por Filipino, sentiu leve vontade de agradecer a Deus. Olha só. Então, o que aconteceu aqui, resumindo? Alguns salteadores chegaram lá na casa dele e viram aquele Ernesto numa situação totalmente deplorável. Porque ele já estava consumido pela lepra, tanto é que a casa já estava com aspecto de abandonada, né? E na cabeça desses salteadores, o tal do Filipino diabólico, eles estariam fazendo um bem, tacando fogo naquela casa com aquela pessoa lá ou aquelas pessoas em doença. Queimando tudo, como se fosse fazendo uma profilaxia, não é? E ele estava achando ainda, olha, eu estou praticando uma boa ação, mas vá lá, essa doença é terrível. E se ele pudesse, ele extirparia não a doença, olha só, não a doença, todos os seus o quê? Portadores. Ele pessoaliza. Ele não vê o mal como algo inerente ao ser humano que qualquer um pode desenvolver, não é um mal físico ou qualquer outro mal. Ainda que seja um mal moral. As pessoas, geralmente, elas pessoalizam. Não é o mal, enfim, uma atitude errada que aquela pessoa tem, amanhã pode vir a se arrepender, ou o outro tem e pode vir a se arrepender. Ele é mal. Aquela dualidade que a gente aprendeu já há séculos em outras encarnações. A dualidade do bem ou do mal. Ou o indivíduo é bom ou ele é ruim. Geralmente, quando se conhece alguma pessoa numa relação de trabalho, e tem algum amigo em comum, ou na relação social mesmo, como é que é esse indivíduo? Você tem alguma coisa para dizer? Ah, não, ele é tranquilo. É sempre, ou a pessoa é tranquila, a pessoa é uma pessoa boa, olha, fica de olho, porque já tivemos alguns problemas aí com esse indivíduo, ele não é um rapaz muito sensato, é ou não é? É sempre aquela dualidade. Aqui, meus amigos, o que Filipino fez, e essa intenção dele de tacar fogo, se pudesse, em todo mundo que tivesse lepra, nada mais é do que pessoalizar, você levar para aquela pessoa como se ela fosse a origem do mal.
E o que acontece ainda hoje em dia? Em muitos discursos, né? Aquela velha máxima aí que se repete, se repete, se repete. Muitas pessoas ainda acham que é correto pensar dessa forma, sem ter nenhum cunho político aqui, nada disso. Mas nós temos uma velha máxima de que o bandido bom seria o bandido o quê? O bandido morto, né? Não, o bandido bom é bandido morto. Isso daí teria que ser tirado da nossa sociedade, né? Direitos humanos são para humanos direitos. Como é que um indivíduo desse aí vai chamar os direitos humanos? Porque quando morre fulano não tem direitos humanos. Agora, quando morre bandido, direitos humanos é o direito do bandido. E aí começam esses discursos pessoalizando. O problema não é a criminalidade, não é? Na qual a sociedade toda está mergulhada e um ou outro indivíduo acabou ficando suscetível àquilo. O problema não é a criminalidade, o problema é o cara. Então, se você puder, você vai acabar com aquele indivíduo. Sem essa visão, uma visão totalmente materialista. Sem essa visão de que ele é um espírito imortal que vai ser um Cristo. Um dia ele vai ser um Cristo. Um dia aquele indivíduo que matou o garoto, que matou não sei quem, que fez e aconteceu, que traficou, ele vai ser um Cristo. E em nada contribui para ninguém tirar a vida dele. Para ninguém. Para ele não vai contribuir. De repente, para ele até, de certa forma, contribui, não é? Porque se ele acabou morrendo, era porque ele precisava passar por aquela prova, então foi um estágio a mais que ele passou. Não que as pessoas tenham que ter isso em mente, né? Ah, que bom então que ele morreu porque é um estágio. Ele poderia ter superado sem isso. Foi a maldade humana que fez com que ele tivesse que passar por aquela prova. Então, se não tem a maldade humana, ele não precisaria necessariamente passar por aquela prova, né? E esse discurso, geralmente, ele reverbera em pessoas sensatas, muitos religiosos, né? Eu não vi ninguém ainda espírita convicto, né, ter esse tipo de discurso, de que bandido bom é bandido morto, de que o bandido tinha que ser tirado completamente aqui da nossa sociedade, tinha que ficar preso para sempre, que tinha que ter pena perpétua. Não vi. Mas eu já vi também outras pessoas que são religiosas, provavelmente alguns espíritas também, não tenho a menor dúvida, somos todos seres humanos, com essa mentalidade, né? Mas é um momento agora de se refletir sobre isso. É o mesmo pensamento do filipino. Agora, aqui para o filipino a gente acha, nossa, como é que pode? Se ele pudesse, ele tacava fogo em todos os leprosos. Muitas pessoas hoje em dia, se pudessem, dariam injeção letal, é uma outra forma de eliminar, mas dariam injeções letais aos criminosos. É ou não é? E é uma ideia que se compra facilmente. Essa a preocupação que a gente tem que ter, né? Qual é a formação, até mesmo que nós damos para os nossos filhos, né? Para os nossos educandos, aqui para quem é professor, geralmente, de escola primária, secundária, né? É interessante parar para pensar sobre isso. Hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação, tudo bem. Porém, abandonando essa ideia, concentrou-se na vingança. Quem abandonou a ideia? O Ernesto, que estava sendo queimado ali e sentiu vontade até de agradecer a Deus. Mentalizou um ser que tivesse qualidades nobres ao lado da filha e, colocando todas as suas forças mentais na busca, conseguiu vê-la nos braços dos dois homens, sendo estuprada inconscientemente. Quis gritar por entre o fogo, lançando ódio em todas as direções, mas as línguas ardentes não o permitiam. Contudo, mesmo em alta temperatura, com os pensamentos livres, escapulindo em dimensão diferente, aí é o desencarne. Ele estava ali pegando fogo, e essa ardência dele não era uma ardência da matéria só, era uma ardência do próprio espírito. Tanto é que a nossa mentora, ela foi queimada, e não teve ardência nenhuma. Não teve ardência nenhuma. A matéria ali estava queimando. Mas ela estava muito bem, já estava muito longe quando aquilo estava acontecendo. Muito longe, não é? Ele não. Ele, por ainda estar preso, tão preso assim à matéria, esses instintos animalescos, não eram nem sentimentos ainda, né? É difícil você falar, não, ele tinha um sentimento de vingança, ele tinha um instinto de vingança. A vingança está mais ligada ao instinto do que aos sentimentos, né? Naquela escala, instintos, sentimentos e amor, né? Instintos. Contudo, mesmo em alta temperatura, tudo bem, ele deixou queimar dentro de si tudo que fosse bom, preservando a maldade, a prepotência e a autoridade, retemperando o gigante como um verdadeiro dragão das lendas, para atear fogo onde passasse. E não tenham dúvidas de que
na espiritualidade, no plano espiritual, ele pudesse ter uma forma de um dragão. Já ouviram falar dos dragões? Tem um livro do Robson Pinheiro que é bem interessante, né? Talvez não seja uma boa primeira leitura do Robson Pinheiro já pegar os dragões, mas quem já deu uma passada de vista em outros livros do Robson Pinheiro, que é um livro bem, eu acho, bem pesado, mas quem tiver interesse, é um livro pesado, mas interessante, para a gente entender os dragões. Os dragões nada mais são do que pessoas, espíritos, né? Nada mais são do que espíritos que habitam áreas muito densas mesmo. Pessoas, espíritos, né, desencarnados, que tomaram a forma de dragões e ficam nas zonas abissais. Essas zonas de extrema densidade são chamadas de zonas abissais. E é impressionante como, quando eles vêm para uma mesa mediúnica, para serem doutrinados, por exemplo, um dragão, como toda a atmosfera é preparada de uma forma bem peculiar, não é? Porque é muito pesado o clima, a energia que eles emanam, não é? Imagina o Ernesto com toda essa energia no plano espiritual, como ele não estaria emanando essa carga emocional por onde ele passasse, né? Chegaria tranquilamente a tomar uma forma de dragão. Seria ele um verdugo implacável. Relatamos alguns detalhes da vida de Ernesto na Terra para evidenciar os motivos que levaram esse espírito terrível a criar seu grupo maldito, que devastava a consciência, crendo que o mais forte era o mais feliz. Não queria ouvir falar em caridade, em religião, em Deus. Reuniu camaradas da mesma estirpe, portadores de idênticas revoltas, e assim foi crescendo o multirão das sombras que, quando baixava em uma pobre cidade, dir-se-ia que ofuscava a luz do sol. Olha só, ofuscava a luz do sol. Todo mundo aqui sabe que o sol, não que ofuscasse de verdade, né? Mas é figurativo isso. Mas qual é a mensagem que ele está passando? O sol, muita gente já sabe, é um lugar de reunião de espíritos extremamente elevados, que ficam ali emanando boas energias para todo aquele sistema, né? Então agora lá no Sol tem espíritos extremamente elevados emanando essa energia aqui para a gente. A densidade dessa galera aí do Ernesto era tão pesada, era tão intenso, que diziam que ofuscava, inclusive, a luz do sol. Olha como era puxado, né? O povo esquecia a honestidade, a corrupção, avassalava as consciências, aumentavam-se as mortes nas madrugadas, graçavam a peste e a fome. Era uma verdadeira calamidade. Só que, para quem não pegou ainda esse momento em que ele se encontra, ele está desencarnado, concordam? E ele encontrou outros desencarnados. E ele passava por algumas cidades em que viviam pessoas encarnadas e desencarnadas. Essa energia por onde eles passavam acabava trazendo consequências para os encarnados que habitavam essas cidades. Agora, por quê? Por quê? Porque a maldade precisava acontecer? Não. Porque havia brecha. Se não houvesse brecha, eles não estariam naquele local e não estaria acontecendo tudo isso, né? Os encarnados daquelas cidades se permitiam sentir essa energia e se deixar levar. Aí o indivíduo que já não tem lá uma boa tendência, não é? Já tem ali o seu sentimento ainda muito rude, não é, tendência não é o mais correto, que todo mundo tem tendência para o bem, a verdade é essa. Não é o ponto mais correto aí a se tratar, não é a tendência sempre nossa é evolutiva. Mas ele que ainda tem um sentimento bruto e pensa em roubo, pensa em morte, em vingança, quando vem essa energia e cola perto dele, ele vai se afinizar e vai acabar cometendo, né, essas atrocidades. O diretor espiritual de Assis
contente com o esquema doutrinário de João Evangelista, falou-lhe humildemente, né? Saindo daquele panorama lá dos amigos do Ernesto, vamos falar agora aqui do diretor espiritual de Assis. Lembrando que Assis é a cidade onde Francisco vem encarnar, por isso que é Francisco de Assis, né? E em todos os lugares nós temos diretores espirituais. Eu não sei se vocês já leram Os Mensageiros, que é o segundo livro lá da série do André Luiz. O primeiro é o Nosso Lar, o segundo é o Mensageiros. E nesse livro, André Luiz explica: todas as localidades do globo têm espíritos guardiãos. Por quê? Porque é necessário ter ali a presença do bem, sempre guardando os encarnados, sempre tomando conta dos encarnados. Então você tem um espírito responsável pela organização da cidade. No nosso plano material seria quem pela organização da cidade? Seria um prefeito, né? No plano espiritual seria algo análogo a isso, né? Só que com outras intenções e com outros objetivos, proteger ali aquelas pessoas que estão encarnadas e desencarnados também. E os bairros também têm outros espíritos? Tem outros espíritos também, que aqui nós temos as subprefeituras, como se fossem as subprefeituras. E aquelas localidades ali, né? Aquelas quadras, aquelas ruas, tem espíritos também que tomam conta? Sim. Aí a gente pensa, mas espera aí, e no campo? Lá no campo, lá no meio de uma estrada de terra batida, será que tem também algum espírito? Será que a presença do bem, não é, e dos espíritos de luz é tamanha ao ponto de em cada logradouro você ter um espírito que toma conta daquele lugar? Sim. E justamente essa é a questão trabalhada numa parte lá, eu não me lembro qual o capítulo, do livro Mensageiros, né? Porque... Oi. Sim, sim. Não só a encruzilhada, né? Porque você tem na própria rua, porque a encruzilhada seria o encontro de duas ou mais ruas, né? Geralmente encruzilhadas são duas, porque forma ali uma cruz, mas se chama também encruzilhada quando tem três ruas, seria um asterisco, mas se chama também encruzilhada, porque se cruzam duas ruas ou mais. Também não tem nenhum problema, não tem nenhum problema em imaginar que tem ali um espírito que toma conta daquela encruzilhada ou daquela rua. Espírito bom. É claro que na rua você também tem outros espíritos que ainda se comprazem no mal, né? Em todos os lugares, inclusive nas ruas do plano espiritual, né? Como nós temos pessoas mais aqui transitando pelas ruas do plano material. Lá só aumenta o número, lá o número é maior, temos mais desencarnados do que encarnados, então temos lá mais pessoas do que aqui. E nessa parte do livro, Os Mensageiros, é muito bacana. Quem já leu O Nosso Lar, leia Os Mensageiros, que é a continuidade. Teve lá um problema numa cidade bem do interior, em que o indivíduo estava andando de cavalo, e aí o cavalo acabou tomando um susto, porque se revoltou com alguma coisa, ou ele, enfim, se agitou e jogou o sujeito no chão, que levava ele, né? E aí o sujeito ficou inconsciente, e imediatamente chegou um espírito, que poderia ser daquele bairro, entre aspas, né, de uma localidade maior, viu aquilo e perguntou: cadê o responsável por essa rua? Cadê o responsável por essa rua? Aí chegou o espírito responsável pela rua. E aí ele perguntou: o que aconteceu aqui que esse acidente chegou a esse ponto? Onde você estava? Aí o espírito responsável pela rua, né, foi dar as explicações. Falou: olha só, eu estava a todo momento tomando conta do cavalo e dele. O problema é o seguinte: ele não está fazendo nada mais aí do que colher os frutos que ele plantou. Olha só o que acontecia. E lá eles têm a facilidade de plasmar as coisas, né? Aí plasmaram lá na frente uma cena que tinha acontecido aí, sempre acontecia meses e meses antes, né? O sujeito que estava lá passeando no cavalo, batendo, maltratando, judiando o cavalo, e acabou acontecendo aquilo, né? Um dia o cavalo se revoltou e, do nada, jogou ele no chão. Mas não foi do nada. Aquilo ali tudo estava sendo guardado
nos sentimentos daquele animal, né? Que os animais sentem também. Os animais sentem, os animais conseguem perceber melhor do que os humanos encarnados a presença de espíritos, né? Conseguem perceber bem melhor do que a gente. É só lembrar do filme do André Luiz, quando ele foi voltar para a casa dele, que estava lá a moça que trabalhava lá como servente na casa, e o cachorro viu logo, ficou alegre, viu lá o André Luiz, né? Então os animais sentem, claro que sentem, né? E vejam bem, tinha um espírito, e essa história toda para explicar que tinha um espírito responsável por aquela rua, ainda que lá no meio do campo. Como tem um espírito responsável por essa rua, pela rua do lado, como tem um superior responsável pelo bairro, e por aí vai, né? Aqui nós vamos ver o responsável espiritual da cidade Assis, não é? Ele estava contente com o esquema doutrinário de João Evangelista e falou-lhe humildemente, né? Aí ele, numa conversa com João, não é? João buscou ali o mentor espiritual daquela localidade onde ele viria encarnar para falar, olha, eu vou seguir esse caminho aqui e eu vou precisar, obviamente, do amparo de vocês. Eu e todo mundo, como todo mundo precisa, mas eu também vou precisar, esses são os meus planos, né? Então ele, obviamente, ajustou tudo antes de encarnar, ou até no processo encarnatório dele, as providências que seriam necessárias ali em Assis. Conheço o Senhor, ele falou, né? Conheço o Senhor, um terror das trevas, de cujas negras urdiduras conseguimos, às vezes, defender as pessoas. Quem está falando isso, que consegue defender as pessoas? O diretor da cidade, né? Ou seja, tinha ali aquela falange do mal, mas é claro que sempre vai ter a do bem, trabalhando na proteção daqueles encarnados, principalmente, né? Todavia, temo que alguém o enfrente face a face. Sei, graças a Deus, que isso é transitório, que somente o bem é eterno. O que a gente sempre fala aqui, de que ele sabe, ele já tem essa percepção de que esse indivíduo aí, o tal do verdugo Ernesto, é um espírito fadado à perfeição. E que é transitória essa maldade, não é? Isso daí faz com que ele, inclusive, não alimente nenhum sentimento negativo em relação àquele indivíduo. Alguém aqui, em sã consciência, conseguiria alimentar um sentimento negativo em relação a Madre Teresa de Calcutá? Sã consciência, não. A Gandhi, aquela figura de Gandhi, já no estado um pouco mais avançado da sua vida, um pouco mais depurado ali dos seus sentimentos, não. Jesus Cristo, então, não teria como, né? A gente olhar para a figura de Jesus, tudo que vem é sentimento bom e tem um sentimento ruim. A ideia que ele traz aqui é o seguinte, ele sabe que aquele Ernesto um dia vai ser um Cristo. O grande dilema é, por que nós não trabalhamos para adiantar essa visão e olhar naquele indivíduo ainda imperfeito Cristo? Porque se nós fizermos esse trabalho, imediatamente paramos de ter sentimentos negativos em relação às outras pessoas. Não é? Aquilo que Jesus falou, quando você vê um desnutrido, alguém passando fome, ou alguém sem roupa, veja a mim, né? Que aí você vai conseguir fazer o bem. Nada mais é do que adiantar uma visão. Não está imaginando nada, está só adiantando que um dia ele vai ser igual a Jesus Cristo. O indivíduo que está na rua, o indivíduo que está matando, o indivíduo que está roubando, né? A questão é que a gente não consegue antecipar essa visão e vê-lo como um Cristo em potencial, né? Ninguém falaria, taca fogo nele, né? Ninguém falaria, né? Esse sujeito bom é um sujeito morto, se vê ali a figura do Cristo. Muito bem. Somente o bem é eterno. Contudo, esses espíritos são terríveis. Como queres saber os pontos estratégicos dessas sombras, poderei indicá-los. E que Jesus Cristo te abençoe nos trabalhos de desfazer esse multirão de maldade. Caso sirvamos para alguma coisa, estaremos eu e os companheiros que nos ajudam ao seu inteiro dispor. Quem são esses companheiros que ajudam a ele, né? Os outros espíritos que trabalham ali na proteção daquela cidade, nas ruas, nas vielas ali da cidade e tudo mais. Meus filhos, vamos colocar os nossos corações a serviço do Cristo. Foi o que ele nos ensinou, que o amor cobre a multidão
dos pecados. Não existe ser algum, mesmo que seja todo maldade, que o amor não desvaneça, ou não penetre na mais profunda das suas entranhas. Levando a mensagem de renovação. Deus nos criou diferentes uns dos outros, somos todos iguais, com as mesmas tendências e com o mesmo destino. Aquela velha tecla, o mesmo destino, o destino da perfeição. E as tendências são as mesmas. É porque algumas pessoas já venceram certas tendências, não é que algumas inclinações para o mal, na verdade. Tendência sempre é do progresso. Algumas inclinações ali ainda para a maldade. Algumas pessoas já venceram aquelas inclinações, outras ainda não. Tudo isso que notamos e que achamos ser um castre nos caminhos humanos tem como objetivo o bem, sendo males aparentes. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor. Por que um mal aparente? Por que uma doença, já traz o Evangelho mesmo para a gente, é considerado sempre um mal aparente? Por que um sofrimento é um mal aparente? Porque aparentemente aquilo ali é negativo, é ruim. Mas faz parte da evolução, faz parte do aprendizado. E, de certa forma, ele é um degrau para aquele aprendizado. Então, aparentemente, não é uma boa coisa. Só que as consequências são boas. Um sofrimento, ele tem boas consequências quando ele é bem interpretado. E tudo é uma questão de interpretação. Se a pessoa, de repente, teve ali um sofrimento muito grande em razão da perda de um ente querido, né? É um sofrimento. Aparentemente, é algo mal que está acontecendo ali com ela, porque é ruim, porque dói, não é? Machuca os sentimentos, a pessoa fica ali com uma saudade muito grande, sem saber até chegar uma mensagem, não é? Onde é que a pessoa está, o que está acontecendo, se está bem, se não está vendo, como é que vai conviver ali aqueles outros anos que ainda tem pela frente sem a presença daquela pessoa. Aparentemente, sim, mas é extremamente necessário para aquele espírito que desencarnou. Extremamente necessário para quem está sentindo aquilo, que em algum momento vai ser naturalizado, vai ser natural. Ainda nos estágios um pouco mais evoluídos do orbe de regeneração, e ainda mais adiante, durante um bom tempo estaremos ainda em contato com a matéria, encarne e desencarne, encarne e desencarne. Só que a gente vai começar a interpretar de uma outra forma, né? Assim como aniversários. Ninguém fica triste porque fez aniversário, né? Vai cumprir aí com aquele ritual todo de aniversário, né? Todo mundo desejando coisas boas, o ano que passou, vou ver o que eu fiz aí de errado para poder não repetir. Assim também no ano novo, são aqueles rituais, não é? Que as pessoas fazem e compreendem como ciclos. A encarnação, daqui a algum tempo, também vai ser compreendida como ciclo. Um ciclo natural, em que as pessoas vão festejar. Pô, acabou um ciclo, eu vou começar um novo, que bom, com novas experiências, com uma nova roupagem. Até não ter mais encarnação, sermos só espíritos, e seremos. Seremos um dia só espírito, todos nós aqui. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor, que mesmo não se mostrando exteriormente, vibra interiormente, ainda que com menos intensidade. E é neste campo que iremos tocar. Não poderemos duvidar do poder insuperável da fé e do amor, que a missão da luz nos sugere. Quem pretende e trabalha no bem, nunca é desamparado. E nós outros, os voluntários dessa guerra, temos de nos preparar, pois o bem é a ciência na qual quem mais ama, mais glórias tem. Fez pequena pausa e continuou com delicadeza. Quando a alma encarnada, ou o espírito livre do plano espiritual, se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, ou seja, quando a alma, ou o espírito desencarnado, a alma encarnada, ou o espírito desencarnado, se afasta dos caminhos espirituais. O que ele chama de caminhos espirituais aqui? Nós temos vários caminhos, né? O que seria o caminho espiritual? O caminho do progresso, o caminho da retidão, não é? O caminho ali da prática do bem, da ajuda ao próximo, não é? Do reconhecimento de Deus como sendo
uma força suprema superior a tudo e a todos, né? Quando se desvia desse caminho, sente-se intimamente, essa alma ou esse espírito, perdido e sem remissão. Sem remissão aqui, remissão seria um sinônimo de perdão, né? Remissão aqui seria um sinônimo de perdão. Quem já frequentou missa na Igreja Católica, tem uma parte lá que o padre fala, né? Aquele que veio remir os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Remir, perdoar os pecados, né? Então, quando se afasta a alma, que é o espírito encarnado, ou o espírito desencarnado daquele caminho da retidão, ele se sente sem perdão. Um sentimento também que precisa ser trabalhado, né? Porque você se sentir imperdoável em nada colabora para o seu retorno ao caminho correto. Pelo contrário, você se acha, inclusive, um espírito ou um caso perdido. Ou um caso perdido, né? Não, para mim nada mais tem jeito, eu não aguento mais isso, e muitas pessoas são levadas ao suicídio, muitas pessoas são levadas aí a outras práticas que também continuam sendo práticas, né? De intolerância, de maldade, porque se acham casos perdidos. Sentindo-se envolvido em clima tão negativo que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida e a consciência se lhe afigura como um inferno. Mas, como nada se perde e tudo se renova nas bênçãos da luz, chega o dia da inauguração inevitável da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração, por ordem mais alta de Deus. Então não adianta, por mais que nos afastemos, como a lei do progresso, é como se fosse um imã. Ou nós voltamos ao caminho correto por uma escolha própria, ou somos arrastados. Mas o que é melhor? O indivíduo sair desse canto aqui e, por escolha própria, caminhar até o centro da mesa, ou ele ser arrastado contra a vontade dele pelo chão até o centro da mesa. Ele caminhar, não é? Só que, quando a gente se afasta do caminho certo, do que é o correto, muitas vezes nós não temos essa consciência. Não, eu preciso realmente voltar a fazer o que é bem, a praticar o bem, a compreender o outro como uma parte do universo, respeitar as escolhas do próximo, ajudar no que for possível, mas por mais que não tenhamos essa consciência, muitas vezes somos arrastados a isso. A vida nos coloca numa situação em que somos obrigados ou a aturar uma pessoa, ou a compreender aquele ponto de vista, né, porque vem de um superior hierárquico numa empresa, por exemplo. Pela dor ou pelo amor. Não tem outro caminho. Ou a gente volta para o centro, pela dor ou pelo amor. Claro. Sim. Sim. É interessante. Sim, tá na história de Gandhi, mas, pelo que eu estudei de Gandhi, ele tinha uma luta, sim, mas não uma luta armada, não é? Era uma luta pautada na pacificação. Na defesa dos... O eixo do bem, que seria, né? Sim. 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 É a ideia. Tá na história dele, mas eu ainda vi várias fases e estágios da vida do Gandhi, né? No início, e ele passou até chegar àquela fase da não violência por diversos estágios, né? Ele, não sei se vocês sabem, mas Gandhi, ele estudou na Inglaterra,
se formou em Direito, ele estudou na Inglaterra, aí depois ele foi para a África do Sul, e ele chegou na África do Sul com posses, tanto é que ele estava viajando ali na primeira classe, uma coisa muito interessante da vida dele, quando lá na África do Sul, por conta do apartheid, falaram: o que você está fazendo aí? Eu estou viajando. Você sai daqui agora. Não, não saio, eu viajo, só estou acostumado, ele com terra, não estou daniado, né? Só estou acostumado a viajar na primeira classe, está aqui a minha passagem, eu comprei com o meu dinheiro. Eu sou advogado lá, eu acho que foi em Oxford que ele fez ali, a graduação dele foi em Oxford, né? E simplesmente o cara falou: você não vai sair? Tacaram ele para fora do trem, ele se arrebentou todo, né? Aquele era um momento de Gandhi. Gandhi chegou a ter algumas discussões também em casa, com a sua esposa, com seus filhos. Parte da vida que todo mundo aqui tem também, né? Enquanto encarnado, ele passou. Só que num determinado momento ele se desprendeu tanto disso que a luta dele era pautada na não violência. Na não violência, né? Era sem violência. Ele conseguiu a independência da Índia sem violência, né? Ele queria continuar a união, sim. Sim, sim, claro. E ele sabia, de certa forma, que ia acontecer aquilo com ele, e ele já tinha até previamente perdoado o seu assassino, né? Já tinha previamente perdoado. Na verdade, quando Gandhi era ofendido, aos nossos olhos, não ofenderam Gandhi, e aí perguntavam para ele: vem cá, você perdoa essa pessoa que te fez essa ofensa, ou que te fez essa maldade? Ele fala: não, não perdoa. Todo mundo: como não perdoa? Eu não tenho do que perdoar, porque eu nunca cheguei a odiá-lo, não tenho por que perdoar ninguém. Né? A paz é o caminho. A paz é o caminho. Não tem caminho para a paz é o caminho. Né? Uma outra figura interessante que desencarnou recentemente, que seguia mais ou menos essa mesma linha, é Muhammad Ali. Né? Cassius Clay, depois veio a se tornar Muhammad Ali, ele pregava a não violência, tanto é que ele falou que não se alistaria para lutar na guerra lá contra os Vietcongs, né, o Vietnã, porque ele falou: não, ninguém lá nunca me fez mal, por que eu vou lutar contra eles? Não vou fazer isso. Mas você vai ser preso, você vai ser deserdado, você vai perder seus títulos, então que perca. É uma visão mais espiritual do que material, né? Por mais que não se fale muito como um grande expoente espiritual, né? Estava aqui na luta encarnado como qualquer um de nós, mas ele tinha, obviamente, um bom avanço nas suas tendências espirituais aí para o bem. Claro. Sim, sim. A gente precisa agir. Precisa agir. Ainda uma abstenção é uma forma, parece contraditória, de agir. Você está deixando de fazer alguma coisa, você está se abstendo de ter ali uma palavra mais forte contra algum... Nada, é isso mesmo, né? Uhum. Sim. Não, então... Eles estão amparando todo mundo. Por quê? É interessante, por quê? Porque tudo isso faz parte desse momento de transição. Tudo isso que a humanidade vem passando nas últimas décadas faz parte do momento de transição. Aquela velha história, né, que Chico fala. Olha só, o indivíduo vai num presídio e ele é médium. Você não pode ir no presídio, Chico. Quantos espíritos ali você não vai encontrar presos ao mal e tudo mais? Ele falou: olha, a última vez que eu fui, eu simplesmente vi várias mães, vários pais amparando ali os seus filhos, os seus amigos encarnados, e eu vi mais bondade do que qualquer outro tipo de maldade. Eu não vi nada de maldade, não. O bem sempre está trabalhando e ele sempre vai ter um percentual aí de atuação maior, mais expressivo do que o da maldade, né? Mas é necessário ainda a maldade, né? Ai de quem faça maldade, mas é preciso que a maldade esteja ainda presente no estágio que nós nos encontramos. Daí foi Kardec que falou, né? É preciso que o mal exista ainda nesse estágio que vocês se encontram, né? Para ser uma das formas de aprendizagem. E aí de quem faça esse mal, né?
por isso que tem ali sempre os espíritos do bem trabalhando no amparo, né? Trabalhando, minimizando. Sim, sim. É. Sim, sim. Claro. É. Sim. Imagina, imagina uma mãe, um pai que está na espiritualidade, que aquela encarnação é um pulo para quem está na erraticidade, né? Olhando o filho ali, se não vai ficar também ajudando, não é? Mas desencarnada, não se desvencilha. É, sim, sim, sim. Isso acontece muito, né? Só para a gente poder aqui encerrar, que já estão cobrando aqui o horário, teve até um caso famoso, não é segredo para ninguém, não é fofoca, não é nada disso. Teve um cantor famoso que foi preso, enfim, por uma questões lá de envolvimento com alguns grupos criminosos, e que a esposa dele, durante todo o tempo que ele ficou preso, não sei se ficou preso 2 anos, alguma coisa assim, quase que diariamente ia visitá-lo, dando apoio, dando todo o suporte. Quando saiu, ela estava lá do lado dele para dar o suporte, para dar o apoio e tudo mais. Né? É interessante a gente ver a que ponto chega o amor. Né? Um amor completamente sem nenhum tipo de interesse, é o verdadeiro amor. Né? Porque o sujeito estava lá preso. A pessoa podia estar fazendo o que quisesse na vida. Né? Bom, alguém quer fazer a prece? Ah, não pode? Claro. Merecer talvez seja uma palavra que não se encaixa muito bem, mas eles precisavam, porque ninguém passa pelo que não precisa, né? Ninguém passa pelo que não precisa. A questão do merecimento muitas vezes vai ser empregada numa outra situação, num outro ponto de vista. Às vezes, pelo merecimento que eles têm, o desencarne acontece num piscar de olhos e muitas vezes antecipadamente aquela própria morte do corpo físico. Quantas pessoas não estão aí em aviões que caem, que não desencarnam instantes antes de acontecer ali aquela tragédia, justamente para poder não passar por aquilo. Aí vem o merecimento. Mas precisavam passar? Precisavam. Tanto é que às vezes a pessoa consegue escapar daquele voo e no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte tem um acidente de carro ou cai de casa, alguma coisa acontece. Né? Precisar, precisa. Agora o merecimento está na forma de como isso vai acontecer. Interessante, né, a gente parar para pensar nisso. Tá? Sim. 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 Necessário para o bem dele. Sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Como tem muitos aí que estão na África ali passando por necessidades básicas e não é motivo para também ninguém deixar de ajudar, né? Que fizeram muito mal à humanidade, né? Que agora estão sentindo na pele.
Meus amigos, tenho que encerrar agora, o pessoal já está subindo ali. Vou fazer a prece então aí para a gente poder tranquilizar e encerrar a nossa aula. Obrigado, Deus Pai, pela oportunidade de que estivemos novamente aqui, juntos, reunidos, refletindo sobre a vida de Francisco, sobre a palavra do bem. Nos acompanhe até os nossos lares ou aos nossos trabalhos, em nosso retorno. Abençoai a nossa família, a nossa casa. Muito obrigado, graças a Deus.